Boa tarde a todos e todas. Sou Sandra Helena Pedroso, estou vice-presidente do Sindiconte Rio e hoje estamos recebendo aqui a Silvia Sanches para falar sobre o destrave à mente. Gostaria de agradecer muito a ela e todos que estão aqui, que estão com a gente e quem vai assistir depois. E mande seus comentários pra gente. Deixa lá que a gente dá uma olhadinha lá no YouTube e responde, tá bom? Obrigada. Silvia, super obrigada. Bem-vinda ao nosso bate-canal aqui. E agradecer muito. Acho que esse é um tema muito importante pra gente nesse momento tão diferente. Sim. E aí, obrigada pela sugestão do tema. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, é sempre uma honra, um prazer enorme, não é? E como é que a gente para, né, Sandra, para parar para ver essa máquina, né? Essa máquina que é a nossa mente, as pessoas falam assim, quando a pessoa nasce, ela nasce uma folha em branco. Não é verdade isso. Não dá para nascer uma folha em branco quando nós trazemos conosco toda a carga genética de todo o antepassado, né? Então tem um filme chamado Lucy e que ele mostra essa transformação, isso tudo que a gente traz conosco. Então, desde os primórdios até hoje em dia, através da genética, a gente vem trazendo essas informações no nosso subconsciente emocional. Então, quando a gente já nasce com esses registros. E tem uma parte disso, depois da nossa concepção, que já traz esse registro, que é o que acontece conosco enquanto nós estamos sendo gerados. Às vezes a mãe fala, eu enfrentei tudo, mas ele estava dentro de mim. Então, ele estava dentro de você e enfrentou tudo junto com você. Né? Ele também passou por isso, ele também fez esse registro de informação. E esse registro dessa informação traz para mim uma percepção de mundo. Como é que eu percebo o mundo aqui fora? Como é que eu interajo com esse mundo aqui fora? Como é que eu funciono? E quando a gente para pensar, fala assim, gente, o ser humano constrói um celular e tem um manual. Alguém superior que nos construiu, será que não nos deu um manual? Como é que o nosso manual funciona? Como é que a gente para acessar o nosso manual, para entender como a nossa mente funciona e que tem mentes diferentes da nossa e como é que a gente interage com essas mentes? Como é que a gente consegue ser efetivamente conosco e com o outro? Como que isso vai impactar? Como que eu gero essa mudança, essa transformação? Como eu passo a ter uma expertise para ser vencedor? Porque na vida tudo depende de escolhas. É sempre uma escolha. E uma escolha é só uma escolha. Porém, o resultado dessa escolha não é só um resultado. Ele pode ser um resultado que me leva para cima, que me neutraliza ou que me coloca para baixo. Qual é o meu resultado diante da escolha? Como é que eu paro para analisar isso? Como é que eu paro para enxergar se é o mundo que está me batendo, se eu estou batendo no mundo e o mundo está reagindo só à minha ação? Como é que eu faço isso? Que peso que eu carrego comigo? Então, quando eu falo assim, gente, todos nós temos 5 sistemas representacional: audição, visão, tato, paladar e olfato. Se eu não tiver nenhuma deficiência, né, 5% das pessoas têm, mas a grande massa, os 95%, não tem. Quando eu tenho, eu crio uma outra linha de compensação. Mas geralmente todo mundo tem os 5 sentidos, tá? Esses 5 sentidos têm o predominante. E esse predominante faz com que eu leia o mundo. Me ajuda nessa leitura do mundo. Então eu falo assim, eu sei qual é o meu sistema representacional? Eu sei qual é o sistema representacional das pessoas que estão ao meu redor? Eu sei qual é o sistema que eles funcionam? Se eu não sei qual é o sistema que eu funciono, o meu manual, eu não consigo entender que existem manuais diferentes. E eu não consigo fazer com que isso possa avançar de uma forma mais abrangente. Quando eu começo a entender sobre isso, eu começo a entender que tem coisas muito mais simples e que eu consigo chegar e entregar resultados de uma forma muito mais leve. Então, como é que eu começo a entender o meu manual?
como é que eu começo a entender qual é a minha personalidade? E quando eu sei qual é a minha personalidade, que pergunta que eu me faço? Por que eu tenho esta? O que me levou a desenvolver esta personalidade? Não é? Então, se eu tenho uma personalidade protetora, o que eu busco é proteção, por isso eu protejo. E por que eu busco proteção? Porque eu me sinto tão desprotegida. Então, cada uma das personalidades contam os meus registros, contam aquilo que eu busco. E isso não quer dizer que é a forma que o mundo aqui fora interage, mas é a forma que o mundo aqui dentro interage. Então, pode disponibilizar para nós a apresentação? Vamos lá avançar nesse assunto, que é como é que eu funciono. E como eu passo a entender como eu funciono, eu passo a entender como o outro funciona. Então, quando a gente vai... Pode ir para o próximo? Quando a gente vai nesse avanço, nesse caminhar, eu começo a compreender como eu funciono para destravar a minha mente. Então, para eu destravar a minha mente, eu tenho que ter autoconhecimento. Isso me traz clareza para o pensamento. Para eu ter autoconhecimento, eu preciso seguir 2 regras básicas. O judô faz isso. Conheça o teu opressor, o teu inimigo, né? Conheça o teu adversário. Regra número 1. Regra número 2. Conheça a ti mesmo. Qual é o maior adversário que nós temos? Nós. Que adversário que eu tenho dentro de mim que me boicota, que me frustra, que me impede de ir para onde eu quero ir? Se eu não conseguir entender como é que ele funciona, eu não consigo neutralizar. E aí eu não consigo conhecer a mim mesma. E a falta de conhecimento dessas 2 regras trava a minha forma de percepção de mundo. E isso faz com que eu distorça o que acontece aqui e o que acontece aqui fora, no mundo aqui fora. Podemos seguir. A transformação da mentalidade e gerir as mudanças para vencer, eu tenho que estar predisposto. Eu tenho que entender que eu vou ter que lidar com 2 escolhas. A escolha de falar, ó Deus, ó céus, ó luar, é a Covid, é o governo, é o tributo, é o dólar, ou eu vou ter que lidar de olhar para dentro de mim e falar qual é a minha meta, para onde eu quero ir. A vida vai dar trabalho sempre. O que vai decidir isso é que trabalho eu quero ter. Eu quero ter o trabalho de destravar a minha mente, atingir meus objetivos e chegar a outros patamares, ou eu quero ficar no ó Deus, ó céus, ó luar. Vai dar o mesmo trabalho. O que muda é o resultado. Um é o resultado da frustração, da dor, da incapacidade. Outro é o resultado da autossuperação e de atingir as metas necessárias que eu desejo. Podemos seguir. Então, você é um bom gestor de mudança? Pessoais e organizacionais? Se eu não consigo gerir as minhas automudanças, se eu não consigo liderar a mim mesma, se eu não consigo compreender como funciona o meu sistema, como é que eu faço uma gestão de pessoas, de organização, né? Como é que eu leio esse cenário? Como é que eu leio a família? Como é que eu leio o negócio? Então, como você gere as suas ações? Né? Como você se relaciona, lida, direto ou indiretamente, com as atividades pessoais e profissionais? Como que você acompanha o seu autofeedback? Por que isso está acontecendo? Que ação corretiva eu tenho que fazer aqui? Que exercício que eu tenho que fazer? Que esforço que eu tenho que colocar para alcançar que resultado, atingir que valor? Que valor eu quero entregar? O que eu quero entregar de valor? Para mim mesmo, ao meu redor, para o mundo. Como é que eu faço essa gestão? Segue lá. Então, olha só, no Reino Unido, uma pesquisa foi feita lá, fala que as funções, geralmente, quando eles esquecem e priorizam a questão de relacionamento, né, a pessoas, que são criticadas para o sucesso da operação. Então, se eu não valorizar pessoas, se eu não valorizar essa geração, se eu não valorizar a mentalidade humana, o comportamento, né?
toda essa parte de software skill, como é que eu lido com isso, como é que eu interajo, eu não chego. A KPMG faz a mesma coisa. O fato de ignorar as pessoas envolvidas foi o fator mais significante entre as falhas apontadas. Se os aspectos que envolvem as pessoas não funcionam, o restante fica comprometido. Então, o que acontece? Quando eu não levo em consideração como eu funciono e entendo que as pessoas são semelhantes, mas não iguais a mim, e que existem várias formas de funcionar, e que eu tenho uma máquina de lavar que lava 6 quilos, outra que lava 7, outra que lava 9, outra que lava 12, outra que lava 15, uma que até passa água quente, outra que até seca. E entendo que cada uma funciona de uma forma diferente, com um timing diferente, com uma tolerância diferente. A mesma coisa acontece com as pessoas. Se eu não consigo compreender isso, eu não consigo compreender como a minha mente funciona, eu não consigo compreender como a mente do outro funciona. E eu posso até ter um discurso coerente, mas as ações não serão congruentes, não vão me levar para onde eu preciso ir. Próximo. Então, quando nós apresentamos uma metodologia do Mindset Vencedor, né, na gestão de mudança pessoal e organizacional, o que a gente faz? A gente promove uma adoção de mudança interna. Tudo passa e existe a partir do eu. Do eu aqui fora, não do eu aqui dentro. É o olhar para dentro e falar, como é que eu me enxergo? Quem sou eu de verdade? Como que eu funciono? Aonde que eu me esqueci? Né? Em que parte do mundo eu fui me deixando de lado? Então, às vezes, quando a gente vai fazer uma atividade e eu pergunto para as pessoas, quem é você? E ele fala o que ele é e não quem ele é. Ele confunde a função com o ser. E ele esquece que é o ser que interage com a função. E às vezes eu repito essa pergunta algumas vezes. Fala, Silvia, você não escutou? Eu falei, claro, eu escutei, mas você nem ouviu. Né? Que é menos que escutar. Você consegue saber quem é você? Bora lá. Então, quando a gente introduz uma definição de mudança, a gente vai falar cultura. Qual é a minha cultura de verdade? Quais são os meus valores? Quais são as minhas diretrizes? Quais são os novos procedimentos que eu vou adotar a partir de hoje? O que não é meu, não sou eu vou abrir mão, não faz parte de mim. Em algum momento eu fui colocando isso para dentro, eu fui criando uma estrutura aqui que me protegesse do mundo lá fora, que me aprisionou do mundo aqui dentro, que tirou de mim os movimentos, a leveza, né? Quais são as ferramentas que eu vou usar para poder fazer essa descoberta? Como é que eu vou interagir com isso para ir para um próximo nível? Então, quando eu vou lá para a cultura, para valores, eu falo assim, o que é inegociável? O que eu não abro mão? O que não dá para abrir mão? Né? O que realmente representa quem eu sou, quem eu quero ser? Então, qual é a ruptura que eu tenho que fazer com a situação atual, enxergando as causas daquilo que me trava, daquilo que me lesiona, não é? Que me traz um desconforto, mas um desconforto tolerável, porque eu já conheço ele. Então, o medo, às vezes, de destravar, de ir além, é que eu tenho medo de não dar conta. Falo, e se a dor for maior? E se eu estou insatisfeita, eu não estou satisfeita, mas se eu destravo a minha mente e começo uma definição de mudança para onde eu quero ir, e se eu não der conta? Como é que eu faço? Então, qual é a minha escolha? Né? Eu vou escolher não passar pela transformação e morrer à margem de mim mesma. Então, quando eu fico neutralizada com o medo de me libertar, eu simplesmente morro à margem de mim mesma. E não me dou o direito de ser mais leve, mais inteiro, mais sereno. Então, quando você fala, Peter Drucker diz o seguinte, a mudança organizacional combina alterações internas nos valores, aspirações e comportamento das pessoas com alterações externas dos processos, estratégias, práticas e sistema. Quer seja na vida pessoal, quer seja na vida profissional. Então, nós estamos prestando atenção no caminho, na jornada, no que faz diferença?
ou é só chegar no topo? Porque chegar no topo sem a gente é chegar vazio. Então, nós não chegamos. Então, como que é proporcionar essa transformação, essa mudança e ir além? Jorge Luiz Borges, algumas décadas atrás, com 82, 85 anos, ele escreveu um livro e dizia o seguinte: se eu pudesse viver novamente a minha vida, trataria de ter bons momentos. Porque se você não sabe, disso é feita a vida, só de momentos. Eu andaria mais descalço, eu comeria mais feijão, eu subiria mais montanhas, eu veria mais o pôr do sol e mais o entardecer. Mas você não está compreendendo. Eu tenho 82, 85 anos e estou morrendo. E não posso viver novamente a minha vida. Então, enquanto nós temos vida, que vida que nós queremos viver? Qual é a dança que a gente quer fazer na vida e que impacto que a gente quer trazer para nós e para aquelas pessoas que estão ao nosso redor? Que marca que nós queremos deixar? Próximo. Então, quando a gente vai para a transformação, né, para as fases da mudança, a primeira coisa eu vou negar, né? Não, isso dá trabalho, né? Eu não vou conseguir. Então, eu passo por essa parte, né, de lidar com o presente. Peraí, mas e se eu abrir mão disso e não der conta? E se eu sentir falta? Né? Eu vou lá para essas situações. E aí eu tenho que fazer um exercício, gente. Eu pego o papel e a caneta e escrevo. Quando eu faço isso, eu pego aquilo que é intangível e dou tangibilidade. Eu acesso uma área do cérebro que eu só acesso se eu usar papel e caneta. Se eu colocar o cérebro para funcionar junto com a caneta, escrevendo. Qual é meu medo? Por que eu estou me negando esse direito? Porque eu estou sendo resistente, né? E essa resistência está me custando quanto? Por que que eu acho que eu preciso ficar com essa dor? Por que eu acho que eu não posso me desvincular disso? E quando eu paro para pensar sobre isso, eu vou para outra parte. Qual é a minha visão de futuro? O que eu quero explorar? O que eu quero aceitar? Para onde eu quero ir? Realmente eu quero continuar nesse caminho? É esse tipo de vida que eu quero ter? É essa velhice que eu quero ter? É essa construção? É desse jeito que eu vou lidar com a minha vida? Eu vou ter medo de olhar para trás porque eu não quero lidar com a frustração de não ter tido a coragem de agir? E aí, quando eu começo a colocar isso no papel, os prós e contra, eu começo a achar a coluna do meio. Como é que eu consigo ir dando um passinho de cada vez para que eu tenha ritmo e frequência? Então, se eu todo dia der um passo, se todo dia eu me transformar 1%, porque 100% é muito, né, gente? 20% é muito, 200% é muito, mas 1% é quase nada. Então, se eu divido isso em micrometas diárias e vou inserindo isso na minha vida todos os dias, depois de um ano, eu tenho 600% de transformação. Porque eu tenho uma transformação em cima de outra transformação, em cima de outra, e isso vai ficando exponencial. Percebe que não é a quantidade, mas é a constância? É a frequência? É o dia a dia? É o dia a dia que você fala assim, gente, eu estou trabalhando feito maluco 16 horas. Opa! Uma coisa é quando você cria um projeto, quando você está começando algo novo, mas isso tem que ter começo, meio e fim. Porque se isso não tiver começo, meio e fim, está tudo errado. Então, se eu não consigo ter 8 horas de trabalho efetivo, 8 horas de autocuidado, de convivência e daí por diante, e 8 horas de descanso, o que eu estou fazendo comigo? Eu estou ocupado ou estou produtivo? Eu estou libertando a minha mente ou estou aprisionando? Eu estou achando que ninguém faz melhor que eu e daí eu viro escravo? E aí eu também não deixo legado, porque daí eu não passo o pulo do gato, eu não ensino. E toda vez que eu ensino o pulo do gato, é aquilo que eu sei, de onde está, e destravo as pessoas, eu me destravo. Porque quando eu ensino, eu aprendo 95%. Isso significa que nosso cérebro ele é generoso. Então, quando eu vou fazendo isso, a minha vida vai se tornando mais leve, mais saudável, mais eficiente, mais eficaz, mais efetiva. E eu vou entendendo que tem pesos que eu não preciso carregar e que eu posso delegar isso e deixar isso ir continuando sucessivamente. Vamos para o próximo. Quando eu faço essa análise, né,
entre a minha gestão e a minha gestão de mudança, olha que coisa legal. Quando eu tenho um marco de mudança, né, e eu vou para novos níveis de desempenho, olha o que acontece com o nosso gráfico, né? Agora, quando eu vou para o vale do desespero, olha o que acontece comigo. Então, quando a mudança sem gerenciamento, ela me leva para o caos total, para a dor infinita e para um resultado muito insignificante. Mas quando eu faço uma gestão dessa mudança para destravar a minha mente e impactar a minha vida e impactar os meus resultados, olha o que acontece comigo. Eu não preciso ir tão profundo do poço. Eu posso ter um impacto que me passa para cima e me manda para outros níveis de desempenho. Eu consigo transmitir para as pessoas o que eu tenho que transmitir, quer seja para minha família, quer seja para minha organização, quer seja para os meus colaboradores, quer seja para minha chefia. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu paro para entender cada cadeira que eu sento e a responsabilidade, o compromisso de cada cadeira dentro desse exercício? Como é que eu faço essa interação? Como é que eu faço essa entrega? Como é que eu passo a gerir isso e a questionar se eu estou no caminho ou não estou no caminho? Se isso me leva, se não me leva? Qual é o custo-benefício? Qual é a meta? Por que essa meta existe? Qual é o objetivo disso? Vamos seguir? Então, quando eu tenho uma evolução para mudança, né, para a curva de aceitação, então, o que acontece com a curva de aceitação? Primeiro, eu tenho que aceitar quem sou. Quando eu aceito quem sou, eu aceito meus pontos positivos, meus pontos negativos. Esse é o princípio da transformação. Esse é o princípio para destravar a mente. Então, quem eu sou? Eu sou uma banana maçã, prata, nanica, aquela pequenininha, esqueci o nome. Quem eu sou? Tudo é banana. Mas cada um tem uma qualificação. Uma banana prata nunca será uma banana maçã. Uma banana maçã nunca será nanica. Eu posso ser uma banana maçã excelente, mediana, média, horrorosa. Que banana eu quero ser? Né? Quem eu quero ser? Eu quero ser o melhor, o mediano, o péssimo? Quem eu quero? Então, dentro daquilo que eu sou, eu tenho uma variável enorme e eu posso escolher ter a minha melhor versão. Mas eu só consigo fazer isso quando eu passo pela aceitação. Então, eu tenho algo desconhecido e aí eu tenho que conhecer. Então, eu tenho que conhecer, lembra as nossas duas regras? Meu opressor, né? Meu adversário e a mim mesmo. Quando eu passo para isso, eu vou para o conhecimento, eu vou para a aceitação. E aí eu aceito meus pontos positivos, meus pontos negativos, reconheço meus pontos de melhoria. Então, eu não vou gastar tempo nem energia para tentar transformar aquilo que eu não sou boa, não vou ser. Gente, eu sou uma laranja, uma banana maçã, não vou ser prata. Se eu gastar minha energia para ser prata, eu vou só ter frustração. Uma frustração atrás da outra. Agora, se eu reconhecer que eu sou uma banana maçã e pegar os meus pontos de melhoria, eu vou ser a melhor banana maçã do mundo. E isso traz para mim conscientização. Essa conscientização traz para mim uma chave, né? Essa chave que vira a minha mentalidade e me traz a consciência que, da mesma forma que eu sou uma banana maçã, o outro é uma banana prata, o outro é uma nanica, o outro é ouro e o outro é da terra, e assim sucessivamente. E eu respeito essas diferenças. Então, eu aceito quem eu sou, eu entendo que eu tenho pontos de melhoria, eu sei o que eu não sou, e eu simplesmente respeito cada um sendo quem é. E quando eu faço isso, eu consigo fazer uma composição de somas, igual o organismo faz. O coração não sai de lá e fala, deixa eu agora fazer o papel aqui do rim. O rim não sai para falar, deixa eu ir lá para o lugar do estômago, fazer o lugar do estômago. Não, ele sabe. O corpo humano sabe que eu preciso de um coração,
que eu preciso do rim, que eu preciso do pulmão, que eu preciso do estômago. E ele dá a cada um o seu valor. E ele sabe que, por menor que seja a veinha que passa, em qualquer lugar do meu corpo, ela tem uma importância. Porque se ela não funcionar, ela apodrece. E se ela apodrecer, ela compromete meu corpo inteiro, por menor que ela seja. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, uma infecção de urina, se entrar na corrente sanguínea, pode matar essa pessoa, não é? Mas começou pequenininho. Então, não existe maior ou menor, mais importante e menos importante. Todos são importantes para que a gente consiga ter um equilíbrio. E quando a gente consegue entender isso, a gente consegue enxergar os agentes de mudança. E quando a gente consegue enxergar os agentes de mudança, que vão trazer para nós pontos de melhoria, a gente consegue entender isso, fazer uma adoção e usar isso para que a gente atinja a meta necessária. E aí a gente vai confortável. Esse confortável não é que não dói, não é que não dá trabalho. Vai dar trabalho sempre, mas é que vai te levar para onde você quer ir. Você fala, olha, tem esse percurso, mas vale a pena, porque eu saio da frustração. Essa frustração que me adoece, que adoece a minha mente. Vamos lá? Então, quando eu falo da gestão de mudança pessoal organizacional, eu tenho que primeiro saber aonde eu estou, como eu estou, o que eu quero de fato, o que machuca de fato, como é que eu alinho essa fundição das informações de como eu estou, quem eu sou de fato e para onde eu quero ir. Como é que eu alinho isso com maestria para que eu possa, mesmo que passe pela dor, impactar a minha vida e a vida das pessoas ao meu redor, levando resultado. Porque as pessoas não precisam gostar de nós, não é? Minha avó dizia o seguinte, falem bem, falem mal, falem de mim. O que eu não posso ser esquecido. Então, eu não vou conseguir agradar gregos e troianos, mas eu vou saber os porquês. Por que eu quero essa ação? Por que eu quero esse movimento? Por que isso faz sentido? Então, quando eu entendo isso, que é a força maior, que é o propósito maior, que é o valor que me move, eu consigo olhar para isso, para o todo e falar, o que impacta o todo? Para nós contabilistas, por exemplo, um exemplo muito real disso foi a criação do SPED. Então, quando for construir o SPED, o que nós colocamos num único local? Governo federal, estadual, municipal, a classe congraçada, né? Toda a nossa área contábil aí de suporte, e o contribuinte. Cada um desses elementos tinham visões diferentes, necessidades diferentes, questionários diferentes, intenções diferentes. Mas para a gente construir uma coisa equilibrada, o que eu tenho que fazer? O que vai impactar positivamente para todos? Como que isso impacta o país? Como que isso impacta a população? Como que isso impacta o empreendedor? Como que isso impacta as crianças? A permanência do nosso país? Percebe? Então, quando eu faço uma organização de mudança pessoal ou organizacional, eu tenho que colocar tudo isso e eu tenho que fazer a pergunta: o que isso impacta? Quando eu tomo essa decisão, o que isso vai impactar? Não é? Quando a águia empurra fora do ninho, né, o filhote, e ele tem que voar ou ele morre, é o maior ato de amor que ela tem. É fácil tomar essa decisão? Talvez não. É impactante, mas é necessária. Quando ela tem lá 35, 40 anos, ela tem que decidir se ela vai voar em direção do sol e morrer, ou se ela quer se dar mais metade da vida. Mas se ela resolve se dar metade da vida, ela vai para onde? Para um cume onde ela tem água perto. E ela vai ter que passar por um processo de transformação. Choca o bico contra a rocha, até que eu consiga fazer com que ele caia, porque ele não tem mais força. Eu preciso de um bico novo. Depois que esse bico cresce, eu vou arrancar as minhas unhas que estão encurvadas e sem forças, não funcionam mais. Depois que a unha cresce, eu vou tirar as asas que me machucam, estão duras, cruzam, me dificulta para voar. E aí, com essa renovação, bico novo, garras novas, asas novas, eu ganho mais 30, 40 anos. Mas se eu não estiver disposta a destravar
essa jornada e a passar por essa dor e essa transformação, eu morro. Então, qual é a minha escolha? Voltamos lá no começo, lembra? É só uma escolha. O resultado é que muda. Vamos lá? Então, quando eu falo nessa abordagem da gestão de mudança pessoal e organizacional, que impacta em destravar a minha mente e trazer resultado, é isso que eu envolvo. Pessoas, equipe, cultura, cargo, sistema, processo. Eu tenho hoje, que é a soma do meu passado. O meu passado construiu quem eu sou hoje. Se eu não conseguir reconhecer o meu passado, se eu não conseguir reconhecer que as coisas que eu passei, vivenciei, me transformou em quem eu sou, me deu a oportunidade de ser quem eu sou, de construir a minha carreira, de construir a pessoa que eu sou, eu nunca vou conseguir ter gratidão. Reconhecer isso, para poder me preparar para um momento de transição e futuro. Então, se eu não olhar aquilo que não será mais, mas me trouxe até aqui, para somar esse momento de transição e consciência, como é que eu vou impactar esse momento para poder chegar no futuro? Que futuro que eu quero? O que eu quero para mim? Por que eu não posso ter? Né? O que me nega? Por que eu me nego? Então, quando eu paro para fazer essas perguntas, eu começo a entender o que eu preciso somar. Silvia, mas equipe, cultura, cargo, é só na organização? Não, é na sua vida também. Qual é a equipe que você tem? Como é que você lida com a sua família, com os entes queridos? Que papel que você deixa eles ter? Né? Você deixa que cada um execute o seu papel? Você entende que cada um tem uma vida e você não tem o direito de querer viver a vida do outro? Né? Às vezes a gente vê os pais fazendo isso. Eles fizeram as escolhas, as construções dele, e aí tem coisas na vida dele que eles não realizaram. E eles querem realizar isso através dos filhos. Eles só esquecem de perguntar: filho, é isso que você quer para você? Essa é a sua escolha? Porque a minha eu já gastei. E aí eu tenho que lidar com a minha escolha. O que eu não posso é ter feito a minha escolha e depois querer transferir para o outro. O que eu não posso é escolher para o outro aquilo que eu acho que é bom para mim e que o outro não quer. E achar que eu estou fazendo um favor. Então, aquele ditado antigo, que de boa intenção o inferno anda cheio, já dizia minha avó. Então por que de boa intenção o inferno anda cheio? Porque às vezes eu quero dar para o outro aquilo que é importante para mim. Eu quero que o outro faça aquilo que eu valorizo. E então, eu estou sugando a vida do outro. Eu estou fazendo isso com o outro? Eu estou permitindo que façam isso comigo? Como que eu estou lidando com isso? Como que é não colocar cada coisa no seu lugar e dar a cada um o direito e a obrigação de fazer o que tem que ser feito? Que tudo na vida tem um equilíbrio entre o dar e o receber. Como é que eu equilibro os dois? Para que eu possa ter equilíbrio na vida. Como é que eu deixo o outro cumprir o papel dele, fazer a escolha dele, mostrar que ele é eficiente, eficaz, efetivo? Ou como é quando eu vou lá e faço na vez dele e eu estou dizendo para ele, para o subconsciente dele, o racional pensa, gente, mas o subconsciente emocional tem uma capacidade bilhões de vezes maior. E ele lê isso com clareza. Ele lê o chamado do outro de incompetente, de incapaz. Mas eu estou poupando ele. Não, você está destruindo. Então, o que eu estou fazendo mesmo que constrói o que destrói? Quando eu vou lá e faço uma coisa que o outro não me pediu, isso é arrogância. Não, Silvia, eu estou ajudando. Você está? É verdade? Você consegue escutar o outro te dizer a verdade? Que talvez essa seja a maior invasão que você está fazendo? Então, olha quantas travas nós trazemos para a nossa mente e quanto nós impedimos de alcançar o nosso resultado e muitas vezes das outras pessoas também. Porque a gente acha que está fazendo melhor, mas a gente não pergunta. Bora? Então, para a gente conseguir fazer esse alinhamento, né? E para destravar a nossa mente, a gente precisa entender alguns pilares. Aquele início que nós falamos, que é aceitar quem eu sou. Quando eu aceito quem eu sou, eu enxergo quem eu sou, né? Eu falo assim, gente, quando eu olho no espelho, eu sei que eu sou gorda. Se eles falam para mim, Silvia, você é gorda, eu falo, eu sou. Percebe? Eu posso gostar, não gostar, mas eu sou.
Essa é uma verdade. Se eu gostar ou não gostar, eu vou procurar o caminho para fazer aquilo, então, que eu acho que eu devo fazer para mudar isso. Caso contrário, eu vou falar, o que isso impacta na minha vida? O que isso faz sentido ou não faz sentido? Qual é a minha meta? Né? O que eu tenho que somar aqui ou o que eu tenho que eliminar? Então, aceitação, princípio da transformação. Quando eu vou para a aceitação, eu vou para o próximo passo, que é respeitar as diferenças. Para respeitar as diferenças, eu tenho que ler aquele manual que existe dentro de mim. Todos nós temos. E hoje, graças a Deus, nós temos centenas de avaliações, testes, conotações. Nós somos muito mais que tudo isso, tá? Muito mais que um teste, muito mais que um perfil, muito mais que alguns resultados. Mas ler esses resultados, acessar essas informações, me faz que eu crie um passaporte. O meu passaporte. Qual é o meu passaporte? Quais são as informações sobre mim? Como é que eu entendo essas informações? Como é que eu interajo para compreender e aceitar quem eu sou, ir direto para os pontos de melhoria e compreender que existem outras formas de ser diferente da minha, né? Quando eu faço isso, de fato, aí eu estou habilitada para amar. Porque amar é aceitar as diferenças. Então, se eu não consigo aceitar quem eu sou, respeitar quem eu sou, com as minhas qualidades, deficiências e pontos de melhoria, eu não consigo amar o próximo. Eu não consigo nem amar a mim, né? Eu não consegui aceitar quem eu sou, como é que eu vou me amar? Dá para amar alguma coisa que a gente não aceita? Não dá. Então, eu só consigo amar quando eu consigo aceitar quem sou. Então, aceito quem eu sou, vou para o próximo nível. O próximo nível me leva para amar, que é aceitar as diferenças. Quando eu aceito as diferenças, eu consigo reconhecer onde eu nasci. Eu consigo reconhecer a vida dos meus familiares. Eu consigo entender que se não fosse aquele pai, não fosse aquela mãe, não fosse aquele óvulo, aquele esperma, não seria eu. Qualquer outro óvulo, qualquer outro esperma, seria qualquer pessoa menos eu. Eu consigo entender que eu nasci na família certa, com as ferramentas necessárias para me transformar em quem eu me transformei. Eu consigo ler isso e começar a trabalhar com adversividade. Eu consigo verificar o que é ser antifrágil. Bom, se eu conseguir nascer nessa família, conviver com essa família, com as qualidades, com os defeitos, com os pontos de melhoria, conseguir reconhecer o valor de cada um e entender que de uma forma mais leve ou não, eles me ajudaram a ser quem sou, eu já sou antifrágil. Esse é o maior exercício de antifrágil que existe. Depois disso, eu consigo ir e ser responsável. Então, a gente fala que a bola da vez é a autorresponsabilidade. Bom, eu não tenho autorresponsabilidade, não dá para assumir os ônus e os bônus das escolhas. Eu sempre escolho? Sempre escolho. Até não fazer nada é uma escolha. Então, eu não consigo ter essa autorresponsabilidade se eu, primeiro, não aceitar quem sou e não tiver essa visão do amor e do respeito das diferenças. Então, quando eu vou para a autorresponsabilidade, é porque eu já tive antes o quê? Autoconhecimento. Sem autoconhecimento, eu não tenho aceitação. Sem autoconhecimento e sem aceitação, eu não tenho amor. Então, quando eu passo pelo autoconhecimento, que me traz aceitação e o reconhecimento do amor, eu consigo ir para a autorresponsabilidade. Então, essa autorresponsabilidade me põe mais de pé de frente da vida. Ao invés de eu achar culpado, minha avó dizia o seguinte: quando a gente quer, a gente acha um caminho. Quando a gente não quer, a gente acha uma desculpa. Então, quando a gente assume o papel da autorresponsabilidade, a gente assume a responsabilidade e fala: agora, com essa consciência, eu faço o que com isso? Quais são as minhas ações corretivas para que eu vá para outro nível? Com essa construção, eu consigo olhar e falar: eu consigo trabalhar e criar? Como que é? Eu consigo entender que o tempo inteiro, a vida inteira, eu tenho que lidar com 3 perguntas. Eu consigo fazer isso de forma mais rápida, mais fácil e mais econômica? Eu consigo fazer isso melhor, mais rápido e mais econômico? Porque se eu não conseguir, alguém no mundo vai conseguir. E daí, se eu não parar para pensar sobre isso, que as coisas se transformam, que a cada ciclo, o meu sangue se renova, a minha pele se renova,
né? E o meu organismo vai me equilibrando, né? Quando eu chego a uma certa idade, nascem uns pelinhos na orelha. E sabe por que eles nascem? Porque aquele espelhinho traz para nós equilíbrio para a gente não cair. Percebe? A natureza faz isso, ela vai fazendo a compensação. E nós fazemos. Nós entendemos que não é eu nasci assim, vou morrer assim, foi sempre assim. Porque nunca foi sempre assim. Porque a gente está em constante evolução e nós temos 70% que reproduz, 20% que vai sendo personalizado e 10% que é personalíssimo. Isso no universo, qualquer sistema existente. E como é que eu respeito isso, respeito a velocidade, né? Hoje nós temos um meio que é tecnologia. E esse meio faz com que a gente atinja o mundo em segundos. Como é que eu lido com isso? Como é que eu consigo entender isso e pegar o que a máquina, criada por nós, traz de melhor e somar comigo para trazer melhores resultados? Ou eu vou ficar brigando com isso? Como é que eu faço essa interação? Como é que eu enxergo a criação, a inovação? Como é que eu enxergo isso? Aí eu vou para o próximo, né? Que é observar e a interação com o mundo. Então, eu consigo brincar e me distrair? Ou para mim tudo é ferro e fogo? Né? Olho por olho, dente por dente. Como que é isso? Eu consigo respirar e entender a dor que o paciente leva consigo? Eu consigo entender que cada ser é único e traz consigo uma história? E que apesar da gente estar na mesma situação, não estamos na mesma embarcação? Então, eu posso estar passando por o mesmo problema, mas um está passando no iate, outro no Transamérico, outro num barquinho inflável. Como que é parar para entender isso? Nós podemos estar na mesma tempestade, mas não nas mesmas condições. E entender que se eu não estou na mesma condição, eu tenho uma visão diferente. Isso é tão simples, é simples, sabe por quê? É assim, quando a gente tem uma família, mais do que um filho, não é? Ou alguns irmãos, apesar de nós sermos criados pelos mesmos pais, termos o mesmo cenário, nós não temos a mesma construção, a mesma vivência, a mesma leitura. Então, muitas vezes, eu falo de mim assim, a avó, eu sempre falo da minha avó nasceu em 1897, né? Eu tive essa honra de ter ela como minha mentora. Mas nós somos em 7 irmãos, isso não é uma verdade para todos. Aquilo que minha avó falou, nem todo mundo escutou. Nem todo mundo trouxe para a vida. Nem todo mundo replicou. Apesar de estar no mesmo local e ouvir as mesmas coisas. Então, como é que eu faço essa interação? E como é que eu interajo e brinco com o mundo, com o que acontece? Né? Com que peso ou com que leveza eu trato isso? Só depois que eu passo por esses 5 pilares, eu consigo enfrentar os problemas, ter a coragem para agir. Né? Porque o problema vai estar lá. Eu resolva ele ou não, ele vai estar lá. O que vai acontecer é que ele pode multiplicar ou diminuir. Vai depender de como eu o trato, de como eu o transformo. Eu falo, peraí, deixa eu verificar se isso não é um ponto de melhoria. Deixa eu verificar se essa falha que eu tive não vai me levar para um aprendizado. Deixa eu verificar se esse erro aqui está me mostrando um outro caminho que eu não tinha enxergado. Ao invés de procurar culpado, deixa eu ver a solução. Que solução que eu poderia ter dado e eu não dei? O que isso quer me mostrar? Quando nós vamos para a escola e fazemos a prova e não tiramos a nota, nós repetimos. Assim é a vida conosco. Se a gente passa pela lição e não evolui, a gente continua no ciclo, até um dia passar ou não. Quanto tempo você vai querer ficar no mesmo ciclo? Quanto tempo você vai ficar repetindo a mesma coisa? Que momento você vai parar para respirar e olhar isso e trazer esse alinhamento mental? Então, quando você percorre esses pilares, você vai para o alinhamento mental. E isso te dá uma nova versão de você e do mundo. Podemos seguir. Então, quando a gente fala em toda essa situação de gerir a minha transformação, a minha mudança, a estrutura, é só replicável. Então, como é que eu faço isso e que eu impacto a minha mente?
Como é que eu me dou o direito de olhar para o espelho e falar quem sou eu? Né? Como é que eu me enxergo? Qual a coragem que eu tenho de tirar a minha roupa diante de mim mesma? Como é que eu passo a me desnudar para verificar o que é de verdade e o que é imaginário? Eu tenho que compreender que a minha mente, ela não sabe o que é verdade e o que é imaginação. Então, quando você assiste um filme, um cinema, um teatro, e você vai lá para aquela cena, para a sua mente, você viveu aquilo, né? Ela já assumiu aquilo como uma verdade, como uma vivência. Que vivência que você está escolhendo para você? O que você está vivenciando? O que você está colocando para dentro? Quais são as palavras que você está deixando entrar? Que visão que você está se permitindo ter? O que você está trazendo para você? É aquilo que te move, que te renova, que te evolui? Ou é aquilo que te trava? Aquilo que te amedronta? Aquilo que rouba a sua energia? Que escolha que você está fazendo? O que você está colocando no seu prato? O que você está consumindo, né? Quer seja através dos seus olhos, do seu ouvido ou da sua alimentação. O que você está fazendo com você? Isso tudo impacta na forma que você se respeita e respeita o mundo, se respeita e respeita o outro. Estrutura. Podemos seguir. Então, quando a gente faz alguns exercícios aqui, que é o que eu quero mudar? Quando a gente fala da transformação do mindset, da transformação mental para atingir resultado, que resultado que eu quero mesmo? Por que que eu quero? Para quê? Para quando? Para que isso aconteça, o que eu quero mudar? O que eu estou disposta a mudar? O que é necessário? Por que que eu quero essa mudança? Qual é o privilégio, né? E qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Então, eu tenho uma mudança enorme. Então, eu tenho que falar, que mudança é a primeira? Que mudança primeira que vai impactar na minha segunda, terceira, quarta? Para que eu chegue onde eu quero chegar. Né? Como é que eu faço isso? Como é que eu vou para essas ações constantes de mudança que me conduz, que me leva? E eu vou criando um grau de prioridade. O que vem antes, o que vem no meio, o que vem depois. Podemos seguir. Então, quando a gente vai para conscientizar de onde eu estou, para onde eu quero ir e como eu quero chegar. Então, tem uma lista aí de perguntinhas, né? Para a gente definir isso, né? O tempo, a qualidade, o direcionamento. Depois vou pedir para eles disponibilizarem para vocês o material. Então, como é que eu respondo isso? Como é que eu crio essa métrica? Como é que eu crio essa direção? Então, hoje eu estava fazendo uma reunião com uma empresa e a pessoa de gestão disse assim, eu vi que eu não sabia o que era produtividade. Então, pensa, um líder que não sabe o que é produtividade, ele é um líder de planejamento. Dá para ter planejamento? E daí, se eu não sei o que é produtividade, eu não sei o que vem antes. Eu não consigo planejar o que eu preciso fazer primeiro, o que vem depois. Eu não consigo ver o que é essencial, o que é necessário. Eu não consigo entender como é que eu gerencio o meu tempo e o que eu faço com o urgente. Por que que eu deixo virar urgente? Né? Que urgente tem que ser pontual. Uma coisa que acontece fora da curva e não uma frequência. Isso tudo vai fazendo com que eu crie um cronograma, uma linha de ação. Então, qual é a linha de ação? Que feedback que eu dou para mim? E quando eu dou o meu auto-feedback, quais são as ações corretivas que eu faço? Para me ajudar na minha transformação mental e para me ajudar a atingir os resultados que eu busco. Pode seguir. Agora, para tudo isso acontecer, né? Para que a gente possa avançar, ter, melhorar, responder esse questionário, é importante que a gente esteja comprometido conosco. É importante que a gente esteja atento a nós. Então, que a gente pare de olhar lá fora,
né? De buscar lá fora. E incline o olhar e comece a buscar dentro. Como é que eu passo para dentro? Como é que eu passo a buscar para dentro de mim o que isso impacta? Como é que eu posso fazer de forma mais tranquila, mais fácil, mais econômica, mais prazerosa aquilo que eu desejo? Como é que eu posso, de fato, estabelecer metas que vão me trazer realizações? Metas para mim, né? Essas são as primeiras. Depois eu consigo fazer isso com a minha família, com a minha equipe, com a minha organização. Mas se eu não consigo partir das metas de vida pessoal, se eu não consigo primeiro fazer essa organização, esse planejamento pessoal, como é que eu faço no organizacional? Como é que eu faço na minha carreira? Como é que isso reverbera nas várias áreas da minha vida? Bora lá. Então, eu vou ter sempre que passar por um risco e perguntar: o que é melhor? Arriscar-se a fazer outra coisa, buscar outro trabalho, ir atrás dos meus sonhos, né? Desejos, tentativas, né? Ou não? O que é melhor? O que é melhor é me esforçar e pagar o preço de ir atrás das minhas metas, dos meus objetivos ou dos meus resultados, ou ficar com a frustração? Essa é a pergunta. O que é melhor? Eu sempre vou ter que responder essa pergunta. Então, enfrentar os objetivos, enfrentar os obstáculos, os problemas do dia a dia, ou não fazer isso e continuar frustrada, e continuar sem chegar, e continuar aos céus, ó Deus, voar. O que é melhor? O que é melhor para você? Qual a escolha que você faz? Né? Então, a pergunta aqui para nós é: o que é melhor? Né? O que é melhor para você? Qual é a sua escolha? Como que você resolve parar para pensar, para destravar a sua mente e ir para um outro nível de conhecimento, de equilíbrio e de resultado? Sem se esquecer que é sempre uma questão de escolha. Que escolha que eu faço? Me esforçar, ter um empenho para atingir o resultado, a meta, o objetivo, ou passar pela frustração, desgaste e chateação? O que é melhor? Eu acho que agora está aberto aí para vocês fazerem perguntas, se assim desejarem. Silvia, muito obrigada. Essa questão de repensar, né? Eu acho muito importante, né? E eu até anotei as perguntas aqui, porque eu acho que com a pandemia todos nós começamos a refletir mudanças. E cada vez mais acho que a gente tem que olhar e ver, será que eu estou feliz? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que vale a pena continuar naquele rumo? Então eu acho que, e todos nós acho que temos nos perguntado muito, né? Tenho participado de outros grupos aí, e isso é uma coisa que a gente escuta muito. Principalmente lidar, né, com essa questão do home office, essa questão da mudança, a transformação digital, que, que fomos todos obrigados a fazer, né, principalmente as Sim. empresas. Então, acho que é isso muito bom. E essa coisa da mudança do comportamento é muito boa. Não sei se o pessoal, que o pessoal achou. E Viu? aí? Ah, E aí, pessoal, como que é olhar para esse ângulo? Porque, Sandra, é tão interessante o que você está falando, né? Que assim, como é que eu olho para tudo isso, né? Quando eu passo a ter esse olhar, porque eu falo assim, nós contabilistas nos preocupamos tanto com o nosso cliente, com a entrega, com o tributo, com o governo, e a gente esquece muitas vezes que eu tenho uma organização. Eu esqueço de tratar a minha organização com o mesmo carinho e respeito que eu trato a organização do meu cliente.
E eu, antes disso, esqueço de tratar a mim mesma com essa qualidade. Então, é assim, o que faz a diferença? O que me impacta? O que eu levo de resultado? O que de fato vale a pena? É, Como é que eu levo tudo isso para essa visão, para esse olhar, né? Como que eu posso ser mais leve? Como que é que eu posso estar mais feliz, é, né? Isso faz a diferença, porque felicidade traz resultado, gente. Né? sim, Isso já foi provado, comprovado, reprovado. Sim, é, inúmera, não de reprovação, mas assim, provado inúmeras vezes. é, Né? Se eu corrigir aqui. Então, como é que eu levo essa conscientização? Como é que eu falo, valeu a pena? Né? Então, como que eu levo o resultado para a vida dos meus e para mim com esse valeu a pena, é. não é? Com certeza, porque eu acho que não dá mais, sabe? Eu há pouco, uma conhecida botou num grupo assim: olha, foi muito bom conhecer vocês, porém eu pedi minha aposentadoria saiu e nunca mais eu quero ouvir falar de contabilidade e de auditoria. Vou fazer artesanato. Gente, isso é horrível. Não Então, é? quando eu falo de felicidade, e uma pessoa que se aposentou, que é funcionária pública, então eu questiono muito os jovens que ficam pensando que, ah, não, eu vou ficar por um salário qualquer, por um emprego, mas eu tenho férias, eu relaxo no final de semana. E eu acho que isso hoje não vale a pena. Eu acho que você tem que buscar a sua felicidade todo dia. Você tem que trabalhar porque você gosta, porque você está fazendo aquilo por prazer. Né? Vamos embora, vamos juntos, né? Trabalhar como time, né? Como equipe. E vi, né? Eu acho que essa coisa das Olimpíadas me inspirou muito com essa questão do mudança de comportamento. E foi muito lindo ver a equipe de vôlei porque elas ganharam a medalha de prata, mas para elas aquilo era um ouro, era uma medalha de ouro. Foi, sabe, foi tão suado, tão lutaram tanto por aquilo, né? Então eu acho que aquilo é um trabalho de equipe, né? É muito legal. Isso, exatamente. É tão interessante assim, o quanto essa equipe tem que estar conectada, o quanto cada um deles tem que trabalhar com o ego, o quanto que eles têm que trabalhar assim, com a vaidade, né? Para entender que sozinho eu não chego. É, é, Então, quando eu começo a entender isso, eu começo a valorizar cada um. E isso traz o resultado. Eu deixo cada um fazer a sua parte. Então, quando exatamente. eu deixo cada um fazer a sua parte, eu começo a ter uma outra abertura. Hoje, numa reunião, o líder de um departamento que está assumindo um outro, ele falou assim: eu fiquei tão preocupado com as métricas, eu fiquei tão preocupado em mastigar as informações para a minha equipe conseguir entregar as obrigações e tentando ser o mais humano possível. Quer dizer, eu fui humano, ele descobriu que não foi tão assim. E daí ele falou assim, que eu pensei que eu teria sucessores, eu não tenho. Eu pensei que eu ia criar pessoas, mas eu não criei. Então, olha que interessante esse olhar. Olha que interessante essa colocação. E ele ficou muito frustrado com o desempenho dele. É, Muito frustrado. Tinha uma dor naquela frustração do desempenho. Então, mas olha que legal, que evolução. Ele conseguiu enxergar e falou: eu estou muito triste porque eu achei que eu tinha feito a coisa certa. Então, e quando eu vejo um jovem fazendo isso, gente, eu fico apaixonado. Porque eu falo, ele está se dando o direito de se desnudar. E nós estamos. Que nem você falou. Peraí, me dá um segundo, por favor, gente. Só um minutinho, estou falando. Só um minuto. Desculpa, pessoal. Então, o que acontece é que ele estava lá, então falou assim: olha que legal ele olhar e falou: eu pensei que eu fiz tudo certo, em algum momento eu falhei. é, Porque eu pensei que eu tinha inspirado pessoas e, na verdade, eu as frustrei.
porque eu mostrei para eles de uma forma equivocada que talvez o meu lugar era pesado demais. É, Por quê? Porque nós não construímos juntos. Então a isso. pessoa falou assim: como que eu vou fazer isso? Porque se ele tivesse conseguido construir junto, teria mostrado que é mais leve. É, Então, quando a pessoa para e faz essa reflexão, e é aquilo que você falou, gente, pensa, trabalhar uma vida inteira insatisfeita, acordando todo dia falando, eu vou para lá, suporto, mas não gosto, é. né? O que me interessa é o dinheiro no final do mês, me pagam bem, mas eu não suporto, quer dizer, eu me matei isso é se matar. Isso é se matar. Eu me matei todos os dias esperando a aposentadoria, É, fazendo o que eu não gosto. Então, o que é se violentar? isso. Não é? O que é se agredir? É, exatamente. Não, Eu não preciso, talvez ela ia ganhar o triplo fazendo artesanato. É, Sendo feliz. certeza. Percebe? É. Não, eu acho que a gente tem que refletir muito isso, essa mudança de comportamento. E também acho que faz muita diferença, né? Eu pouco antes estava assistindo uma aula de comportamento de liderança e também passa muito pela liderança, né? Quando a liderança delega, quando a liderança acredita, quando a liderança trabalha acredita naquele time, naquela equipe, né? Fica muito fácil, também fica de forma diferente. E eu acho que a gente tem que avaliar muito, principalmente que esse digital veio para ficar, então tem que algumas mudanças, mas as mudanças passam pela gente mesmo. Ah, muito bom, eu adoro isso. Sandra, é tão interessante que assim, eu tenho alguns amigos em vários lugares do mundo. E é tão interessante porque eu falo assim, gente, o digital, você pode não ter o contato físico, mas às vezes a gente estava todo mundo no mesmo lugar, ausente. É, Então, o quanto que eu estou, de fato, presente, é, né? Distante, mas presente. Então, é. eu tenho alguns amigos da Índia ou do Egito, e eles olham para mim, eu posso estar parecendo que estou ótima, tá, gente? E eles falam para mim, Silvia, o óculos, para eu tirar o óculos, para eles conseguirem enxergar melhor os meus olhos, para ver se aquilo que eles estão vendo é mesmo. Ele fala, o que é isso? O que é? Pare agora, vá descansar uma hora, daqui uma hora eu te ligo, né? E aí eles me mostram um monte de imagens diferentes do valor da vida. Percebe? É uma pessoa que está do outro lado do mundo, que tem uma outra cultura, que tem uma outra informação. Nós temos problemas de fuso horário, de cultura, de continente. Nada disso impediu eles de estarem presentes e ler a minha alma. Então, é o quanto que a gente se dá esse direito, né? O quanto que a gente para avaliar e fala assim, o quanto que eu estou impactando, o quanto que eu estou impactando o meu redor e o quanto que eu estou respeitando a escolha do outro, né? De dizer sim ou não, de percorrer ou não aquele caminho. Porque para mim pode ser simples, mas para o outro não. Ele tem outras prioridades, ele tem outros registros. A parte genética que foi com ele é totalmente diferente da minha. Não importa que ele é meu irmão, não sou eu. Parte da genética que está nele não está em mim, né? Então respeitar essa diferença, né? Esse é o princípio. Mas para eu respeitar isso, Sandra, eu tenho que ter primeiro aquele princípio da aceitação. Senão eu não consigo. Com certeza. Ai, muito bom, gente. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário. Bárbara, Evelyn, Cláudio. Fale, Cláudio. Obrigada. Abre o microfone. Está fechado o microfone. Seu microfone está fechado, Cláudio. Abriu aí? Abriu. Foi. É bem pertinente, interessante no que a Silvia está colocando, porque serve, eu acho que para todo mundo, para mim foi ótimo, porque serve como um momento de reflexão. Enquanto ela estava falando, eu não estive presente em todos os momentos, porque eu estava bem além. Eu fiz uma longa viagem aí o que se aplica, como é. Eu costumo dizer o seguinte, eu falo em casa isso, falo no trabalho com os
colegas, é que eu sou muito egoísta. E eles concordam, é egoísta, sim, sim. Eu acho que, primeiro, egoísmo nesse sentido, a gente precisa estar bem com a gente, Isso para que a gente mesmo. possa estar bem com a família, com os colegas de trabalho, com os amigos, enfim. Se a gente não tiver bem com a gente, não adianta você estar na empresa que for, no ambiente que estiver, na casa que estiver, você não vai passar isso. E é o que você colocou, Silvia, com relação aos seus amigos lá, de olha, não está bem, não está bem na fita aí, olha os olhos, vai bem Sim. interessante. Muito legal, muito legal. Mas, olha, não é egoísta, não. Isso é princípio básico, viu, Cláudio? Quando você Eu fala chamo de assim, olha, egoísmo tem. que é para, sabe, Mas impactar. Cristo falou para nós o seguinte: ame ao próximo como a Como ti ama a ti mesmo. mesmo. Se você não conseguir se amar, se você não conseguir se respeitar, se você não conseguir cuidar de você, às vezes a pessoa fala para mim, você viu como eu cuido de você? Eu falei, cuida de você primeiro. Não cuide de mim. Se você não conseguir cuidar de você, jamais conseguirá cuidar do outro. Não é? E evite essa palavra egoísta, porque você não é egoísta. E egoísta é aquele que não pensa em si nem no outro. Como você pensa em você primeiro, você pensa no você estar bem para poder contribuir com o outro, né? Quer ver um outro exemplo que dá para falar disso? É a máscara do avião. O que ele fala? Primeiro coloque em você e depois ajude quem está do seu lado. Isso não é o egoísmo, é sabedoria. Porque eu vou estar bem para poder cuidar do Autocompaixão, né, outro. Sandra? Autocompaixão, exatamente. Isso é muito bom, Autocompaixão. gente. Fala aí. Obrigada, Cláudio. Fala, Nilma. Então, Cláudia, você falou de uma coisa que me chamou, eu achei interessante, né? É que eu não tinha conhecimento. Você falou que, assim, até tem os pelos na orelha, mas eu não sabia que significa o equilíbrio. Então, esses pelos, isso significa que você já atingiu o equilíbrio ou que a partir daí esses pelos vão te ajudar a dar o equilíbrio? Então, o que acontece é assim, a natureza humana ela vai compensando. Então, para a gente compensar o nosso andar, falar e tudo mais, o que acontece? A gente vai colocando pequenos detalhes, não é? Então, o pelinho é o que nasce, é o detalhe que a gente precisa para equilibrar o nosso corpo, para a gente não ficar caindo. Então, como é que a gente equilibra isso? Né? Para a gente entender que às vezes as ações são quase que imperceptíveis, porém o resultado é gigantesco. Então, um pelinho parece que não é nada, mas um pelinho para nós nos deixa estáveis para não cair. Um pelinho de diferença, um milésimo de milímetro numa asa de avião faz com que ele voe e não caia. Um milésimo de milímetro, quando você dá uma tacada diante do percurso que aquela bola percorre, significa jardas, quilômetros. Então, às vezes, a gente olha o grande, mas ninguém tropeça, e ninguém bate a cara, ninguém cai porque bateu na montanha. A gente cai porque a gente tropeça no pedregulho. Então, são as pequenas ações do dia a dia e essa constância que nos faz construir ou destruir. Quando a gente para entender isso, a gente entende que a vida é simples, mas que a gente leva uma vida inteira para entender que simples não é fácil. Porque a gente tem que se desapegar do grande e entender que tudo começa muito pequenininho. É isso aí. Nossa, Mesmo, muito obrigada. bom, muito bom. Mais alguém? Bárbara, Evelyn, Wagner, Márcia. Oi, Mary, obrigada por estar aqui. Diva. Para a gente poder encerrar. Bom, queria agradecer a Silvia por ter estado aqui com a gente. Obrigada a todos que estão aqui, que vão e quem vai também nos assistir depois, né? Esse mês começamos, a partir de amanhã voltamos com o nosso projeto das oficinas de cidadania, né? Que é o projeto o Sindiconte
o sindicato e a sociedade. Vamos ter algumas lives especiais. E setembro fazemos 105 anos de existência, então teremos aí alguns eventos especiais em comemoração aos 105 anos. Amanhã teremos a live de cidadania com o contador Francisco, que vamos falar um pouco quem é esse cidadão, o que é isso, né? Então, queria pedir a todos para nos seguir nas redes sociais, e essa live vai estar aqui a partir de amanhã no YouTube. Muito obrigada a todos e todas, e até amanhã. Obrigada, Gratidão, Silvia. pessoal. Obrigada, Bárbara, Evelyn, Neuma, Diva, Márcia, Wagner e a Mary Isabel. Obrigada por estarem aqui com a gente. Espero que tenham gostado, e eu gostei bastante. Gratidão, Sandra, pelo convite. Gratidão, pessoal, por estar aqui conosco. É sempre uma honra estar aqui, viu? Gratidão. Muito obrigada. Eu gostei, Tchau. foi muito interessante.